Verdade, né? O Diego Roberto Godin Leal. Diego Godin, de 35 anos, vai completar 36. Agora, no dia 16 de fevereiro, ele é natural da cidade de Rosário, no Uruguai, e fez carreira praticamente toda na Europa. Quase 10 anos de Atlético de Madrid, onde se destacou, disputou 3 Copas do Mundo com a seleção do Uruguai e conquistou a Copa América em 2011. São mais de 150 jogos pela seleção e lá ele é capitão. O Atlético perdeu o capitão dele, negociado recentemente, Júnior Alonso. Foi jogar no futebol russo. Então, o Diego Godin, se for titular, né, do próximo técnico do Galo, muito possivelmente será capitão do time também. O detalhe importante é que só faltava a rescisão de contrato com o Cagliari, da Itália. Essa rescisão saiu hoje. Imediatamente o Atlético oficializou a contratação do Diego Godin. O contrato dele, é bom a gente destacar, 6h45, o contrato do Godin vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Mas tem uma possibilidade de extensão por mais uma temporada, aí dependendo de qual vai ser a avaliação daquelas metas estipuladas em contrato. Então chega o Diego Godin, que destacávamos aqui na Itatiaia no fim de semana. Ele pegou o Covid, mas já está recuperado. Hoje já voltou a treinar no CT da seleção uruguaia, lá em Montevidéu. E no fim de semana é aguardado em Belo Horizonte. Já, quem sabe, na segunda-feira, data da reapresentação do elenco para o início da pré-temporada, o Godin também já é esperado para fazer aí esse período de preparação com os demais colegas. A gente se lembra que ele esteve aqui na última Copa América, que foi disputada no Brasil, esteve na cidade do Galo e na época a TV Galo fez uma matéria com ele, elogiando bastante a estrutura do Atlético, da cidade do Galo. Então o Godin já conhece. Já esteve com a seleção uruguaia e não vai se surpreender, não, com a estrutura do Atlético e que o Galo pode lhe oferecer. Que era a Libertadores da América. E já, inclusive, o perfil oficial da Libertadores destacou a chegada do Godin. Sobre treinador, João Vitor Cirilo, o Atlético está entre 2 nomes. Pelo que eu pude apurar agora à tarde na diretoria do Atlético, eles estão bem impressionados com os 2 nomes. Não há, nesse momento, uma preferência entre os 4 R's, entre o presidente, o diretor de futebol. Não tem uma preferência. Eles vão continuar negociando com os 2. O Atlético segue negociando com os 2 nomes e vai resolver mais ao final qual que vai ser o treinador do Atlético, lógico, se as negociações avançarem, se forem dando certo ambas. Um é o Turco Mohamed, argentino, 51 anos. O torcedor do Galo se lembra dele, foi o treinador do Tijuana, em 2013, quando o Atlético teve aquela defesa mágica, histórica do Vitor. Aquele Tijuana que vendeu caríssimo, né, a classificação para o Atlético. E depois, esse mesmo Turco Mohamed foi o treinador do Monterrey do México, que vendeu muito caro a eliminação para o Liverpool no Mundial de 2019. Aquele Mundial que o Liverpool venceu o Flamengo do Jorge Jesus na final. Então, é um treinador que costuma montar bons times. O Mohamed está sem clube. Isso aí é um facilitador. Não está empregado o Mohamed. E o outro é o português Luiz Castro, de 60 anos. Atualmente está no Al Duhail do Catar. É o segundo colocado por lá. E a multa rescisória dele é 1 milhão de euros. Esse treinador já dirigiu o Shakhtar da Ucrânia e outros times em Portugal. Rio Ave, principalmente, onde foi melhor lá em Portugal. Com o Shakhtar Donetsk, que foi campeão na Ucrânia na temporada 2019 e 2020. E na Champions League de 2020 e 2021, pelo Shakhtar, ele venceu o Real Madrid 2 vezes na fase de grupos. Então fez um bom time lá e muitos brasileiros, né? Isso é um ponto a favor do Luiz Castro, já trabalhou com vários brasileiros. Eu rolo a bola para vocês. Não tem nada definido ainda, João Vitor Cirilo, entre Mohamed, ou El Turco Mohamed, e Luiz Castro, o Atlético, gostando dos 2, hein? A diretoria impressionada com os trabalhos e o que eles estão também nas conversas com esses 2 profissionais. Nomes que foram trazidos pela Itatiaia ontem à noite, no apito final.
Aliás, tô repetindo a recomendação, Alexandre Simões, para o torcedor que tá ligado na Itatiaia. Não durma antes do apito final. Sempre tem notícia. É impressionante. Ontem teve os dois técnicos e também o Douglas Costa lá no Grêmio dizendo que vai cumprir o seu contrato, não vai jogar por nenhum time do Brasil. Ô Simões, como você observa esses dois nomes aí agora observados pelo Atlético após os primeiros planos não darem certo? O Atlético está indo por um bom caminho o Atlético está refazendo a sua rota, né, nesse momento. Está indo por um bom caminho na sua visão? Olha, o Cirilo, eu acredito que o Atlético buscar um treinador no exterior é o mais correto, sim. O mercado brasileiro está muito carente de grandes nomes, mas também já acho que quando vai para o plano D, para o plano E, porque tinha Jorge Jesus, Carvalhal, Berizzo e não será nenhum deles, já começa a virar aposta também. Claro que a qualidade, não só do time, mas como do grupo do Atlético, minimiza isso demais. O Atlético tem muita fartura de bons jogadores, inclusive no banco de reservas. E isso foi fundamental no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Atlético, o Cuca mudava os jogos no segundo tempo justamente porque ele tinha um banco de reservas qualificado. Então isso facilita o trabalho de qualquer treinador. São dois treinadores com bons trabalhos já apresentados, mas a gente não pode dizer que eles são da mesma prateleira, por exemplo, de um Jorge Jesus. Então, eu acho que já vira um pouco de aposta, mas é uma aposta minimizada pela qualidade que eles terão nas mãos para poder formar esse Atlético de 2022, Cirilo. Concordo contigo. Claramente não são técnicos da mesma prateleira, mas pelo caminho que está seguindo o Atlético, e aí é algo meio que natural, né? Se você tinha duas opções principais, depois teve uma terceira, vem as opções da sequência, não tem como serem melhores na sua escala de entendimento de qualidade de profissional do que a primeira que você escolheu naquele momento, né? É um negócio meio natural, né? Isso é lógica. Isso é meio lógico. Mas, vamos ver o que o Atlético vai resolver. Será que conseguimos aí notícias ao longo dessa semana, Cláudio Rezende? A expectativa é essa, né? Que o Atlético avance nas negociações. No caso aí do Mohamed, ele está o El Turco, o argentino. Isso seria um facilitador, pelo que a gente logicamente observa no mercado, mas também não quer dizer tudo, né? Porque pode ser que com ele seja mais difícil uma negociação do que com o Luiz Castro. E aí seria um pouco mais complicado só lá para tirar o português do time do Catar. Uma informação que eu obtive no México é que o El Turco Mohamed acabou recusando uma proposta recente do Los Angeles, dos Estados Unidos. Então ele foi procurado, não quis ir para a Liga Norte-Americana, e esta mesma informação lá do México é que no Atlético as conversas estão avançando e ele pode ser o treinador do Atlético. Sobre reforços, o Galo trouxe o Godin, agora oficializado, e pode ter, quem sabe, antes do prazo, o Otávio. O Otávio, que é volante, tem um pré-contrato com o Atlético, faz parte da lista de jogadores afastados pelo Bordeaux da França. O time está muito mal lá, perto da zona do rebaixamento. São 3 derrotas seguidas e o Otávio já não havia sido relacionado nem para o banco nos 2 últimos jogos. Então, agora vão definir o que faz com o Otávio e aí, quem sabe, o jogador pode até chegar antes do previsto, que seria uma boa notícia para o Atlético. A reapresentação, Cirilo, será na segunda-feira. E muitos jogadores do Galo já estão postando em redes sociais, fazendo atividades físicas. Nathan Silva já colocou, o Arana, o Guga, o Hulk. Então muita gente já... Hoje em dia o jogador de futebol é bem mais profissional do que lá atrás, né? Lá no passado. Quando vai chegando mais o fim das férias, eles vão se dedicando mais, porque quando se reapresentam não tem aquele desgaste tão forte para pré-temporada, sempre é muito forte e os jogadores às vezes chegavam acima do peso e isso é muito raro atualmente.